O Internacional encerrou a sua preparação para enfrentar o Botafogo neste domingo à noite pelo Campeonato Brasileiro. E é uma partida onde Roger Machado deverá mudar bastante a equipe, deixando o time quase descaracterizado, em função também de preservações que acontecem para o próximo jogo pela Libertadores contra a equipe do Nacional do Uruguai. Preservações de titulares e testes, pensando em alternativas para o jogo importante pela Libertadores da América. A gente fala também sobre a entrevista de Abel Braga, que explicou o contato que teve do presidente Alessandro Barcelos e a proposta que não veio no início do ano para ele trabalhar no vestiário colorado. Falaremos também sobre a reforma pela qual o Beira-Rio vai passar nos próximos meses e que não terá custos por parte do Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 10 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre o dia do Inter, que esteve no Rio de Janeiro, no treinamento com os portões fechados para definir o time que enfrenta a equipe do Botafogo. Algumas novidades, tá? Por exemplo, a delegação que chegou no Rio de Janeiro no início da madrugada deste sábado teve a ausência do Ener Valencia. Essa foto aí do Bruno Flores, repórter da Rádio Gaúcha, mostra o momento em que o Valencia deixa a concentração para voltar a Porto Alegre, onde vai passar por exames. E nos exames, Ener Valencia terá o real diagnóstico da sua lesão muscular, que ele teve no primeiro tempo da partida contra o Nacional de Medellín. A tendência é que Ener Valencia tenha confirmado uma lesão muscular grau 2 e que com isso esteja de fora das próximas partidas do Inter, todas aquelas antes da parada do Mundial de Clubes. Mas o treinamento no CT do Fluminense teve a definição por parte do time titular para o técnico Roger Machado. E alguns indícios existem, tá? Em relação a mudanças e preservações que o Roger vai fazer. Por exemplo, ele trouxe para o Rio de Janeiro alguns jogadores jovens que estavam em Porto Alegre. O lateral esquerdo Pablo, o atacante Raikkonen, o meia Gabriel Carvalho, o volante Luiz Otávio. E isso de alguma forma pode indicar preservações. O Pablo, porque o Pablo foi lateral esquerdo para o Rio de Janeiro, é um indicativo de que o Bernabé pode ser preservado. O Luiz Otávio é um indicativo de que o Fernando pode ser preservado, por mais que o Bruno Henrique seja uma ausência por expulsão. O Gabriel Carvalho, porque o Alan Patrick pode ser preservado e o Roger precisa de mais algum jogador daquele setor. Outro indício que existiu foi essa foto que está aparecendo aí. Alan Patrick, Fernando e Vitão em uma conversa descontraída na lateral do gramado. Essa foto aconteceu enquanto os jogadores do Internacional treinavam. O Alan Patrick até está tomando um cafezinho. Esse é o indicativo de que o Alan Patrick será preservado. Seria um indicativo de que o Fernando é preservado também. Talvez o indicativo de que o Vitão esteja sendo preservado para essa partida. Mas é um time bem alternativo, é um time descaracterizado, porque, claro, todo o foco do Internacional está voltado para a partida contra o Nacional na quinta-feira, jogo decisivo pela Libertadores da América. Eu vou dar aqui um provável time do Internacional, que deverá ter Antony no gol, a defesa de Brian Aguirre, Rogel, Vitor Gabriel ou Juninho e Ramon. O meio-campo de Ronaldo, Thiago Maia e Oscar Romero. Tabata, Wesley e Luca no ataque. Esse é o meu provável time para o jogo desta quinta-feira. Tá bem difícil de imaginar a escalação justamente por conta de todas essas alternativas e possibilidades de preservação que o Roger Machado possui, tá? Luca sendo o titular do ataque, ganhando uma chance, já que o Ener Valencia tem este problema muscular. Na tarde deste sábado, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre este problema que o técnico Roger Machado possui. A ausência de um atacante de ofício mais experiente, porque Valencia e Borré estão no departamento médico, e as opções que ele tem. Ele tem o Luca, ele tem o Ricardo Matias, ele tem o Wesley, que pode jogar por ali, e tem o Raikkonen, no banco de reservas, garoto de 16 anos de idade. São as opções do técnico Roger Machado. Enquanto Borré, em Porto Alegre, faz um trabalho intensivo para buscar uma recuperação visando o jogo de quinta-feira contra o Nacional. Totalmente emergencial. E eu explico isso no vídeo que eu gravei na tarde desse sábado. É só conferir aqui no canal, tá?
Uma outra situação importante deste sábado, para a gente repercutir, foi uma entrevista concedida por Abel Braga, Abel Carlos da Silva Braga. Ele abriu seu apartamento no Rio de Janeiro e conversou com o Bruno Flores, meu colega, repórter da Rádio Gaúcha. E o Bruno Flores falou com Abel Braga sobre diversos assuntos interessantes. Mas eu quero destacar aqui a explicação de Abel Braga sobre aquilo que era um desejo de muita gente. O Abel Braga hoje trabalhando no Internacional, o que acabou não acontecendo. Abel explicou aquilo que já havia sido dito, que no ano passado ele recebeu um convite do presidente Alessandro Barcelos para ser o coordenador técnico do Internacional, que não aceitou em função das limitações do aeroporto Salgado Filho naquele momento pós-enchente, também em função de sua neta que estava nascendo, mas que ficou ali de alguma forma alinhavado que em algum momento essa possibilidade iria acontecer. E muita gente esperava que no início desse ano viesse o convite do presidente Alessandro Barcelos e o Abel Braga viesse para o Internacional. Mas o convite não veio. E o convite não veio por uma análise da direção do Internacional, que entendeu que o Abel Braga não seria necessário neste momento, porque o D'Alessandro já é um cara que ocupa um papel junto com o Abel Braga, junto com o Mazzuco, as funções do Departamento de Futebol Colorado, elas estão muito bem azeitadas no entendimento da direção. E por isso acabou não havendo convite para o Abel Braga, que não se disse nada ressentido, os problemas que ele teve com o presidente Alessandro Barcelos absolutamente no passado, ele deixou isso muito claro nessa entrevista, disse que não tem problema nenhum com o presidente, que sempre o tratou muito bem, mas essa é a explicação. O convite não veio, e é por isso que o Abel Braga não veio trabalhar no Internacional no ano de 2025, tá? Uma outra informação importante diz respeito a uma reforma que vai acontecer no estádio Beira-Rio nos próximos meses. Vocês sabem, o Inter vai ser uma das sedes do Mundial Feminino de 2027, a Copa do Mundo de Futebol Feminino. E o Beira-Rio será uma das sedes, não se sabe ainda quantos jogos o Internacional vai sediar. Mas, para isso, o Beira-Rio vai precisar passar por alguns ajustes. E nas próximas semanas, uma comitiva da FIFA deverá desembarcar no estádio Beira-Rio para apontar quais serão estes ajustes a serem feitos. Setores de acesso, setores de imprensa, camarotes, um ou outro ajuste pontual que a FIFA pode acabar determinando, tá? E o principal foi ressaltado em entrevista neste sábado por Vitor Grunberg, vice-presidente do Internacional. Não será o Inter o responsável por esta reforma. Não será o Inter a bancar os custos destas obras, dessas pequenas obras, porque o valor será pago pela FIFA. Existe aí uma discussão, será que o Beira-Rio vai ser interditado em algum momento para essas obras? Não é a tendência, tá? Porque naquilo que diz respeito à realização da partida, não haverá nenhum tipo de mudança. Mas será a FIFA que vai comandar esse processo de reforma e de obras a acontecer no estádio Beira-Rio. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds deste domingo de Campeonato Brasileiro, por exemplo, o jogo do Internacional. O Botafogo é o favorito. Odd do Botafogo 2.12. Empate 3.25. O Inter tá pagando 3.5. Joga na KTO com responsabilidade. É um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!